Medida provisória 1171 aumentou os impostos para quem investe no exterior e eu vou explicar neste vídeo tudo sobre isso. Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então me segue no Instagram, otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também agora pelo YouTube. Então várias pessoas estão perguntando sobre esta nova legislação, na realidade uma medida provisória publicada agora no final de semana, dia 30 de abril, e agora eu vou explicar para você tudo sobre ela, tá? Obviamente, tem que fazer um disclaimer daqui, que isso aqui tudo é a minha opinião em relação à interpretação da MP. A MP é algo que ainda vai passar pelo Congresso, poderá ser rejeitada ou não, poderá ser modificada ou não, e isso daqui é a minha interpretação e pode não ser a interpretação da Receita Federal e muito menos de todos os demais legisladores e juízes deste país. Então, fique muito claro que isso aqui é a minha interpretação. Basicamente, esta medida provisória aqui, o que ela vai fazer? Ela vai modificar a tributação de aplicações financeiras, ou seja, aquilo que se refere a imóveis, por exemplo, ou a veículos, não está abrangido aqui por esta nova legislação. Isso aqui se aplica a pessoas físicas que moram no Brasil, tá? Então, os residentes brasileiros. Em relação a estas aplicações financeiras, a entidades controladas, ou seja, offshore, as empresas que estão fora do Brasil, principalmente em paraísos fiscais, e as trusts no exterior, que é uma modalidade contratual de sucessão, uma modalidade contratual de gestão de patrimônio que não existe no Brasil. Agora estão começando a regulamentar este instrumento que já existe no exterior, porque ele é de origem anglo-saxão. Quais são as principais diferenças aqui, tá? É que ao invés do que nós tínhamos, que era simplesmente o imposto sobre o ganho de capital no Brasil, que era isento até R$35 mil por mês, sendo que acima disso havia uma tributação fixa de 15%, e também sobre o imposto sobre os dividendos, que no Brasil eram tributados conforme a nossa tabela progressiva de imposto de renda de 0 a 27,5%. Agora nós teríamos sobre tudo que está no exterior esta tabela progressiva aqui, que vai de 0 a 22,5%, vou até aumentar aqui, ó, de 0 a 22,5%, só que não é sobre a venda, é sobre ou o ganho de capital ou sobre o dividendo recebido ou o juro recebido. E aqui nós temos 0 para o lucro ou dividendo ou ganho de capital para os rendimentos de aplicações financeiras até R$6 mil e uma tabela progressiva que vai de 6 a 50 mil reais de rendimentos, que terá uma alíquota de 15, e aquilo que tiver um lucro, ou seja, um ganho de capital ou um dividendo acima de 50 mil reais por ano, tá? Isso aqui tudo é por ano, nós teremos uma alíquota de 22,5%. O que ele considera então aplicação financeira? É basicamente tudo que você tem no exterior, por exemplo, certificados de depósito, cotas de fundo de investimento, então os ETFs eles vão entrar aqui também, instrumentos financeiros, apólices de seguro, ou seja, muitas empresas estão teoricamente vendendo apólices de seguro como investimento, então entram aqui também, operações de capitalização, depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria, títulos de renda fixa e de renda variável, derivativos e participações societárias, ou seja, ações, com exceções daquelas com entidades controladas no exterior, ou seja, de fato as offshores. E o que ele considera rendimento que vai ser aplicado a esta tabela progressiva aqui? O rendimento é praticamente tudo, né? Então, a gente vai ter variação cambial, ou seja, simplesmente o fato de você ter capital no exterior e ele se valorizar em reais, porque o dólar aumentou, por exemplo, entra aqui juros de renda fixa. Então, se você tem um título de renda fixa diretamente no exterior, você vai também receber o juro e entra aqui. Participações nos lucros, dividendos, ou seja, aquilo que você recebe de uma ação no exterior, ganhos em negociações no mercado secundário, ou seja, o ganho de capital, ou seja, o lucro que você tem quando vende algo, tá? Incluindo, portanto, ganhos na venda de ações, de entidades não controladas, ou seja, de uma empresa que você não tem a maioria do capital, qualquer ação que você compra no exterior, entra aqui em bolsas de valores no exterior. Então, algo que já é uma novidade, que eu vou trazer depois para vocês o resumo, é que ele está igualando a tributação daquilo que é dividendo e daquilo que é ganho de capital. Particularmente isto eu acho muito positivo, porque eu acho que não deveria ter uma diferenciação tributária pela origem, né, da fonte da receita. A gente observa em vários outros países que tanto o ganho de capital como o dividendo é tributado de maneira semelhante em inúmeros países, na Europa principalmente, e também nos Estados Unidos, dependendo ali do tipo de investimento que você faz.
Mas agora eu gostaria de trazer um exemplo concreto para você para ver o impacto em termos de alíquota efetiva que você vai pagar, tá? Algo bem importante é que eu fiz uma breve simulação para mostrar quanto que uma pessoa teria eventualmente acumulado, né, ao final de uma vida, que aportando, por exemplo, R$ 2.000 por mês, é que quanto mais o tempo passa, maior a parcela daquele investimento que a pessoa tem, que é originado do lucro ou do ganho de capital que a pessoa tem, tá? Porque se a pessoa simplesmente ganha na Mega Sena uma bolada e investe hoje, tudo isso aqui é o aporte, não tem praticamente imposto a ser pago, porque o imposto é só sobre o ganho de capital ou sobre o dividendo. Ou seja, se uma pessoa vai acumulando aqui, vai aportando R$ 2.000 por mês ao longo da vida aqui, por exemplo, certo? Veja que aqui no ano 20, né, ela vai ter teoricamente aportado R$ 480 mil e vai ter R$ 402 mil de ganho de capital, totalizando aqui R$ 882 mil de patrimônio total acumulado, ou seja, que 84% de lucro, né, dentro daquele capital que ela tem. Isso aqui é muito importante, porque este valor aqui, que é o capital acumulado, é que será de fato tributado. Mas veja que o fato de você passar mais tempo e ter maior ganho de capital acumulado vai modificar bastante a sua tributação. Fazendo uma breve simulação aqui, supondo, portanto, que você invista R$ 2.000 por mês, R$ 24.000 por ano, por 30 anos, você terá feito um aporte de R$ 720 mil. Supondo uma taxa real de crescimento acima da inflação, você terá aproximadamente um capital acumulado de R$ 1.900.000, sendo que você terá, né, de todos os seus aportes, na média, um lucro acumulado de 164%. Se a gente considerar que você for fazer uma taxa de retirada de 4% deste seu capital, você estaria, teoricamente, né, gastando ali R$ 6.324 por mês. Se a gente está falando de uma estratégia de acumulação, ou seja, vendo aqui a tributação sobre o ganho de capital, antes, né, ou seja, que a gente tinha aquela isenção até R$ 35 mil por mês, a gente deveria pagar, né, somente 15% do lucro acima desses R$ 35 mil, ou seja, se a pessoa teoricamente está vendendo R$ 6.324 por mês, ela está tendo uma alíquota zero, né, porque ela não está tendo imposto nenhum, ela é isenta. Agora, na nova situação em que nós temos aquela tabela progressiva que eu mencionei para vocês, nós teríamos, portanto, deste gasto mensal aqui de 6.324, nós teríamos, né, um gasto anual, portanto, uma venda anual de R$ 75 mil, um lucro acumulado dentro destes 75 mil, considerando aqui que a gente tem 30 anos de aporte, dentro deste capital, dentro dos aportes, nós temos 164% que é do ganho de capital não realizado ainda, né? Nós teremos dentro destes 75 mil, 47 mil que serão eles serão o lucro acumulado, serão o ganho de capital. Portanto, né, o imposto sobre o lucro será, né, aqui de maneira proporcional, que eu acabei de fazer, a gente terá um imposto de 6.164%, ou seja, sobre o total que a pessoa vende, ela deverá pagar uma alíquota efetiva sobre o total vendido de 8,12%, o que é acima, obviamente, do zero, né, que ela estava pagando antes, tá? Logicamente, né, por exemplo, se a pessoa tiver um aporte bem maior, né, por exemplo, eu estou aportando aqui R$ 10.000 por mês, ela vai juntar ainda assim 9 milhões, e se ela quiser fazer uma taxa de retirada ainda de 4%, ela gastando R$ 31 mil mensais, teria isenção de imposto de renda, tá? Porque é abaixo dos 35 mil. Vou supor aqui, tá? Só para nós observarmos o caso, se a gente tivesse uma taxa de retirada de 6%, ultrapassaria os 35 mil. Neste caso, a alíquota efetiva dela seria de 9,31, ainda assim seria bem abaixo dos 13,15, né? Isso aqui é o percentual em relação ao total que é vendido, não é o percentual de imposto sobre o lucro, tá? É apenas para nós observarmos em relação ao total que ela está tirando do seu capital, quanto que ela está perdendo de imposto, certo? Agora, fazendo uma outra simulação, supondo que apenas em um ano nós pudermos fazer um aporte bem maior, vou supor aqui um aporte de R$ 500 mil por um ano, por exemplo, tá? Neste caso aqui nós teríamos 6 milhões de reais e ainda assim, né, nós não teríamos praticamente nada de lucro, tá? Porque E ainda assim, pelo fato de nós termos um aporte muito grande, mesmo tendo um capital grande, mesmo tendo um gasto mensal mais alto de R$ 20 mil, ainda assim nós teríamos, teoricamente, uma alíquota efetiva de zero nesta situação, porque o lucro, de fato, é praticamente nada, porque praticamente não passou o tempo, tá? Porque praticamente todo o capital foi de aportes, tá? Mas, voltando aqui ao nosso racional, R$ 2.000 mensais,
por 30 anos nós teríamos um percentual bem maior de lucro. Se a gente tivesse um tempo bem menor, supondo que você já esteja mais próximo da aposentadoria, supondo 10 anos antes da aposentadoria, aportando mais ou aportando R$8.000, por exemplo, você teria R$1.200.000, mas o seu lucro acumulado seria bem menor, seria de apenas 32% sobre o total dos seus aportes e, portanto, a alíquota efetiva ainda assim seria bem baixa, né, de 1,84%, tá? Mas apenas voltando aqui para nós mostrarmos o racional, agora isto aqui em relação à parte do ganho de capital. Se a gente falar de dividendos, né, qual vai ser a diferença em grande medida, tá? A diferença é que trabalhando com a taxa de retirada também de 4%, só que agora em forma de dividendo, ou seja, se você optar por uma carteira que ela foca em dividendos e não em ganho de capital, obtendo toda a sua renda através dos dividendos, nós teríamos este exemplo aqui. Antes, né, desta nova tributação, nós teríamos, no caso de dividendos americanos, aquilo que você recebe ou de uma ação americana ou de um ETF americano, que vai ter na prática uma retenção de 30% na fonte, você tinha, né, até o momento, uma compensação total. E se você recebesse um dividendo europeu que não tem a retenção na fonte, ou até um dividendo de offshore, por exemplo, né, ou seja, aquele dividendo que você recebe da sua empresa que está em paraíso fiscal, você pagaria pela tabela progressiva utilizando o programa do Carnê-Leão de 0 a 27,5%, considerando que todo o gasto que você tem, todo o recebimento que você tem é do dividendo, você estaria tendo um dividendo aqui na ordem de R$75.000 e o imposto ele seria bem maior, ele seria conforme esta tabela progressiva de R$20.000, tá? E portanto você estaria pagando uma alíquota efetiva sobre o total recebido de 26%. Hoje é assim que está acontecendo. Com a nova MP, como é que ficaria, tá? A gente não teria a tabela progressiva dos 27,5%, a gente teria aquela tabela progressiva do 0 até os 22,5%, tá? Até os 22,5%. E, portanto, fazendo a tabela progressiva, a gente teria uma alíquota aqui de 16,37%, portanto, inferior ao que já estaria sendo pago hoje, tá? No caso dos ETFs americanos e das ações americanas, não mudaria nada, tá? Ou seja, continuaria acontecendo a compensação. Em relação a essa questão aqui de compensação, a gente já observa, tá? Pelas normas da Receita Federal, no caso aqui eu peguei o exemplo da Instrução Normativa 208 de 2002, que está no próprio perguntão da Receita Federal, e ele fala claramente, né, que existe esse tipo de compensação, né? Então aqui, ó, o imposto de renda pago em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo, tratado ou convenção internacional prevendo a compensação, ou naquele em que haja reciprocidade de tratamento, que é o caso dos Estados Unidos, pode ser considerado como redução de imposto devido no Brasil. Ou seja, se você teoricamente está recebendo um dividendo de uma ação do exterior ou de um ETF no exterior, pela minha interpretação, isso daqui você poderá compensar com aquilo que já foi retido no exterior. Isso aqui se aplica tanto à Instrução Normativa 208 de 2002, como também a Instrução Normativa 1500 de 2014, que é a principal, que versa sobre a questão do imposto sobre renda e ganho de capital para pessoas físicas no Brasil, tá? Isso aqui lá no artigo 65, que eu vou mostrar para vocês aqui, ele fala exatamente isso, né? O contribuinte que houver recebido rendimentos de fonte situada no exterior, incluídos na base de cálculo, né, no Carnê-Leão, pode compensar o imposto pago nos países com os quais o Brasil possui acordos, convenções ou tratados, ou naqueles em que haja reciprocidade de tratamento, ou seja, sim, é possível compensar, tá? Então, basicamente, tá fazendo uma recapitulação sobre o racional aqui, haverá sim um aumento de imposto bem grande, né, sobre aquelas pessoas que vendem ativos no exterior, haverá uma redução tributária para quem recebe dividendo de offshore ou dividendo de países europeus que não têm retenção na fonte como os Estados Unidos, não há modificações para aquilo que está sendo tributado na fonte nos Estados Unidos. Então aqui é um breve resumo, né? Tributação vai incidir sobre o lucro, juro, dividendo e não sobre a questão do total da venda, né? Tributação iguala o tipo de rendimento, que eu acho positivo, né? O ganho de capital, juro e dividendo, e retira um pouco a ilusão que as pessoas têm sobre o dividendo, né? Aumento de tributação, claro, para o ganho de capital, redução de tributação para dividendos de offshore e de ativos de fora dos Estados Unidos. Isso aqui para as pessoas físicas, tá?
Obviamente, né, quando a gente fala de entidades controladas no exterior, ou seja, se você está pensando ou se você tem uma offshore, ou seja, uma pessoa jurídica fora do Brasil, né, aqui ele vai obrigar você a pagar o imposto de renda que você tenha de rendimentos dentro dessa empresa, mesmo que você não distribua este resultado. Ou seja, aqui ó, ele vai basicamente descrever, né, o que é uma empresa controlada, aquela empresa que você é majoritário, né? E basicamente, ó, ele vai falar que tudo que está dentro da empresa será tributado. Então ele informa aqui, ó, o lucro da controlada que trata deste artigo serão apurados de forma individualizada anualmente, tá? Então anualmente vai ser verificado quanto que cada empresa lucrou porque ela vendeu ativos que estavam dentro dela ou porque ela recebeu dividendos de ativos financeiros, por exemplo. Todo este resultado, assim como você teria na pessoa física, será computado, será calculado, certo? Inclusive o próprio ganho de capital. E, portanto, estes lucros dessas empresas controladas no exterior, os lucros, né, serão tributados em 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, mesmo que não haja distribuição para você, para o sócio, você será tributado conforme aquela tabela progressiva. Ou seja, teoricamente, por esta medida provisória, acabou aquele benefício do diferimento tributário, que é atrasar o imposto até que você, de fato, distribua ele para a sua pessoa física. Algo bem importante que havia, né, estratégias tributárias de não distribuir em forma de dividendos, mas sim, por exemplo, ou receber emprestado da empresa, né, da offshore, ou emprestar para a empresa offshore e a offshore pagar juros para você. Isso daqui está indiferente na offshore, né? Ele declara aí que serão tributados no momento da efetiva disponibilização para a pessoa física residente no país. Os lucros apurados, né, a partir de 1º de janeiro de 2024, inclusive, né, quaisquer operações de crédito realizadas com a pessoa física, ou seja, mesmo que a empresa ela não distribua dividendo, mas se ela pagar, por exemplo, um juro de um empréstimo, ou se a empresa emprestar para você, ou se você emprestar para a empresa e amortizar este valor, você estará sendo tributado naquela mesma tabela progressiva, tá? Ou seja, em grande medida, agora você investir através de offshore ou diretamente na pessoa física não tem diferenciação tributária, tá? Não tem diferenciação tributária. A pessoa física, ela vai ter a mesma tributação e a offshore vai ter aquelas vantagens teoricamente sucessórias de facilitação, de maior controle para o direcionamento dos herdeiros, eventualmente maior blindagem patrimonial em termos de jurisdição, de risco de judicialização, mas não vai ter nenhum benefício tributário propriamente dito de acordo com esta MP aqui, certo? Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar no link que está aqui na descrição para você ter acesso a vários dos meus outros materiais gratuitos. Não deixa também de se cadastrar para as próximas turmas do curso Investimentos Globais, que é o meu curso mais completo, em que eu explico como que você vai de fato estruturar uma carteira de aposentadoria no exterior. E também me segue lá no Instagram, não esquece, otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá. Então, dá um like se você gostou desse conteúdo, compartilha com várias outras pessoas, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!